aqui na sua TV Rio Branco na 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia aqui na capital e também no interior. Nós temos aqui o apoio do AraSuper, a melhor e maior rede de supermercados do Acre. Aproveite, tem uma promoção especial de final de ano para você realmente economizar. Quem gosta de viajar, né? São 10 cartões de viagens, a viagem dos seus sonhos, cada um no valor de R$12 mil. É para você viajar com a família, ok? Só o Araújo faz isso para você. Temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado, funcionando em 2 endereços, Nações Unidas, em frente ao 7º Beck, e também na Rua Silvestre Coelho, no bairro José Augusto, próximo à Caixa Econômica Federal. Vamos falar em política ou de política. Tenho o prazer de conversar agora com o senador Márcio Bittar, isso mesmo, do MDB do Acre. É o relator da PEC que vai tratar sobre o Pacto Federativo, entre outros assuntos. Seja bem-vindo, senador. Boa noite. Agradeço, Luiz. Tudo bem? Prazer revê-lo, uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Senador, eu não lembro da história do Acre de alguém ter assumido uma missão tão importante quanto a sua. Como é que você encara esse desafio? Bom, Muniz, primeiro talvez dar àqueles que nos prestigiam com a audiência um breve resumo, né? Bom, o Brasil foi para a UTI, isso não há dúvida, né? A gastança desenfreada, desperdício, roubalheira, enfim, falta de foco, inchaço da máquina pública, gigantamento da máquina pública, uma criação de um monte de privilégios. Enfim, o Brasil chegou à falência, está na UTI. Nós temos 3 grandes problemas. O primeiro é da Previdência. O Brasil estava gastando cerca de 170, quase 200 bilhões por ano para cobrir o rombo da Previdência. Então, o que nós fizemos? Criamos a nova Previdência. Veja bem, Muniz, falando sério, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer, todos sabiam e propuseram uma reforma da Previdência. Alguns não conseguiram avançar, alguns conseguiram, como é o caso do Lula. A esquerda esquece, mas quem acabou com a aposentadoria integral? O Lula. Quem é que acabou com a paridade? Que era o cara na aposentadoria, recebeu o mesmo valor e o reajuste de quem estava na ativa. Quem que acabou com isso? O Lula. Mais 5 anos. Quem é que taxou o inativo? O Lula. Então, vamos lá. Você vê como é que é um assunto que não é... O cara não está no poder, aí ele fala contra. Mas quando está no poder, todos, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, todos tentaram, alguns conseguiram e tal. O que faltou e que nós agora estamos fazendo? Faltou você acabar com determinadas aposentadorias precoces e milionárias. Muito bem, então fizemos a nova Previdência, trazendo justiça. O que tinha no Brasil era pobre pagando para rico se aposentar aos 45, 50 anos de idade com 20, 30 mil reais por mês. Então corrigimos. Então o primeiro grande problema, déficit da Previdência. Fizemos a nova Previdência. Segundo grande problema, para o Estado que gasta muito e mal, como é que ele conseguia fechar a conta no final do ano? Pegando dinheiro emprestado. Chegamos então à cifra bilionária, estratosférica de mais de 5 trilhões. Quanto é que o Brasil está gastando por ano só para pagar os juros da dívida? 400 bilhões de reais por ano é a média. Bom, como é que você então combate isso? A diminuição da inflação, a taxa Selic está hoje no patamar que nunca esteve tão baixo quanto está agora. Então isso por si só já diminui um tanto daquilo que o país paga, porque diminui o juro da dívida, então ele paga menos, mas não elimina. Deve fechar o ano ainda mais baixo, né? O que vai ter que pagar o ano que vem já é bem menor do que o que pagou o ano passado e o que pagou esse ano, mas não elimina a dívida. Então como é que nós vamos combater também a diminuição da dívida? Privatizando um monte de empresas que só geram privilégios. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos mais de 700 mil imóveis federais. Vou te dar um exemplo claro, o UNB. Então você tem professor A e professor B. Como é que é professor A e B? O salário é o mesmo. Os professores da UNB que estão com o mesmo curso e tal, ganham igual, ok. Só que um tem uma moradia de graça, o outro não tem. A UNB, ela tem uma imobiliária lá dentro. Por quê? Porque ela tem um monte de prédios com apartamento.
Agora, não dá para todos os professores. Então, o professor que tem o imóvel, que geralmente é alguém ligado ao poder da universidade, ganha um apartamento. Então, esse que ganhou o apartamento, ele tem uma moradia de graça. Num lugar, ganha mais que o outro. Num lugar de luxo de Brasília. Né? E o outro... então, quer dizer, você cria injustiças. Né? Então, vende tudo isso, apura esse dinheiro e abate a dívida. Pois bem, então privatiza, vende. É a forma de você diminuir drasticamente esse segundo grande problema. Qual é o terceiro grande problema? Despesa da União com o pessoal. Pra você ter uma ideia, Muniz, hoje de R$100 que o governo federal arrecada, 93 já está engessado. 93%. 93%. Dos R$100, 93% está engessado. E desses 93, 65 é com o pessoal. Então, não tem dinheiro para fazer ponte, rodovia, infraestrutura. Como é que o país vai crescer? Então, como é que enfrenta esse terceiro problema? Com essas reformas, com esses projetos que o governo agora está apresentando. Então, basicamente, o que é que o governo federal está dizendo? Vamos fazer o seguinte. Quem tem o... Só um minutinho aí, Márcio. Por que normalmente o pessoal da esquerda trata a privatização como uma coisa satânica? Porque a esquerda, a teoria, toda a teoria revolucionária é uma doença mental. A esquerda continua achando que o correto é o Estado dirigir a economia. Então ela é contra a propriedade privada. Então, para quem é contra a propriedade privada e acha que o Estado, o partido político chegando ao poder, administra as empresas muito melhor do que a atividade privada, embora que aonde ela entrou, ela quebrou os países, não tem uma exceção. Uma exceção. Então, em que pese que toda a história mostra o contrário, ela continua achando que é o Estado que tem que mandar na economia. Quando não é. Pode ser o curso normal agora. Então, esse terceiro grande problema se resolve dessa maneira. Então, basicamente, o que é a PEC que eu tenho a honra e a responsabilidade de relatar, que é do Pacto Federativo, né? Tão falado. Então, basicamente, o governo brasileiro diz o seguinte, moçada, pela lei, pela Constituição, quem tem direito aos royalties de tudo aquilo que está no subsolo, gás, petróleo, minério, seja em terra ou seja no mar, sou eu, a União. Essa é a lei. Pois bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão de parte dessa riqueza e vou transferir isso para vocês, que vai dar, em mais ou menos 15 anos, 400 bilhões de reais. Só para que quem está nos assistindo faça uma comparação, isso é exatamente igual o que os Estados Unidos gastaram para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, o governo brasileiro diz o seguinte, eu vou pegar uma riqueza que é minha e vou dividir com vocês, eu vou socorrer vocês. Eu vou passar para vocês o mesmo valor que foi usado para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito dinheiro. Agora, nós vamos fazer um acordo. Daqui para frente, vocês terão que administrar as prefeituras e os governos do Estado com regras claras. Vocês não vão poder mais fazer aquilo que fizeram agora. Então, a PEC começa assim. Para que o Estado receba esse valor, ele tem que abrir mão de qualquer cobrança judicial que esteja fazendo contra a União, como é a questão da Lei Candir. Então, esquece o passado. Vamos pegar daqui para frente. E aí a PEC... Só explica em rápidas palavras a Lei Candir, eu sei por dever de ofício, a maioria não sabe. De forma resumida. De forma resumida é o seguinte, a Lei Candir desonerou produtos para exportação, usando também o ICMS. Então gerou uma dívida cobrada agora na Justiça dos Estados contra a União. Então o que a União está dizendo? Olha, isso é uma discussão jurídica que não vai ter fim, então vamos esquecer isso, eu vou pegar do meu dinheiro, vou passar para vocês, agora vamos sanear os Estados. É mais vantajoso para os Estados? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bom, e aí a PEC, que agora eu estou debruçado sobre ela, com mais a nossa turma do gabinete, ela vem estabelecendo uma série de prerrogativas, de contratos que terão que ser feitos na União, dos Estados e municípios, para garantir que esse investimento, que é do Brasil, não seja jogado fora. Então vem com uma série de leis, contrapesos e tal, para que a gente faça então, Muniz, o que qualquer pai de família com a sua esposa costuma fazer quando a coisa aperta em casa, e as contas públicas. Então, sim, um monte de coisas. Então, o Tribunal de Contas da União
Quem é que vai dar a palavra que vai servir de base na questão fiscal, na lei de responsabilidade fiscal, no gatilho de ouro, na lei do teto? Aquilo que normatizar o Tribunal de Contas tem que servir para todo mundo. Aí vem a PEC da emergencial, que é relatada por outra pessoa. O que é PEC emergencial? É para socorrer os estados que estão agora em falência. Então, eles poderão gozar de alguns privilégios nesse momento para poder sair da crise. Aí vai entrar a PEC dos fundos. Hoje o Brasil tem centenas de fundos que estão hoje, nesses fundos, 220 bilhões de reais. Muito dinheiro parado. Então, vamos acabar com um monte desses fundos e trazer esse dinheiro para atividade econômica. Mantenha só alguns, como o Fundo do Norte, do Centro-Oeste. Mas com a devida segurança. Veja, do jeito que está, o Brasil quebrou. Então, não mexer é continuar na falência. Né? Agora, vem com uma série de regramentos. E que quando você lê, quais são esses regramentos? Regras. Quer dizer, olha, você não pode gastar mais do que o que tem. Se você está em crise, você não pode. E transferir responsabilidade, Muniz. Por exemplo, Câmara de Vereadores. Você vai colocar... Mas no caso dos municípios não já há muita responsabilidade? Não, por exemplo, a Câmara de Vereadores. Vai aumentar vereadores? Pode aumentar. Vai aumentar o orçamento? Pode aumentar. Mas ele tem que ter um limite. E os inativos do poder municipal, do Legislativo Mirim, entra na conta. Então tem que ter teto. Você só vai... mas a população aumentou. Mas só vai poder aumentar a despesa da Câmara, aumentar a quantidade de vereadores, se ele não ultrapassar esse teto. Porque não tem cabimento, Muniz. A criação de municípios. O Brasil criou o município desenfreadamente. Muitos municípios foram criados porque o sujeito era prefeito em um, aí tinha um distrito. Ele não podia ser mais candidato a terceira vez. Aí ele criou o distrito, virou um município para ele ir lá ser prefeito. Pergunta para a população se ela quer sustentar dezenas de vereadores, prefeitos, secretarias e tal, no município que não caminha com as próprias pernas. Não é melhor o dinheiro ir direto para a comunidade? Enfim, bom, aí vem outras PECs pela Câmara, que é a reforma administrativa. Só um minutinho aí, mais um parêntese. Quando criaram, o argumento para criar novos municípios é que iria distribuir renda, iria descentralizar os recursos. Como explicar isso agora? Há motivo? Isso era o argumento. Vamos para a prática. Existem estudos sérios que dizem que esses municípios novos criados, no geral, eles pioraram. Ou seja, a qualidade de vida das pessoas. Piorou, porque o dinheiro foi para um grupo de políticos. Quer dizer, é o prefeito que cria o seu secretariado, chegou lá na ponta da linha. Os vereadores, mas não é. Então, quer dizer, não é melhor que esse recurso vá direto para a população do que para a Câmara de Vereadores, que vai criando privilégio, aí a Câmara se reúne, cria não sei quantos cargos. Então é isso, Muniz. Então a PEC que eu estou designado para relatar, basicamente ela é isso. É a União dizendo assim, eu vou socorrer vocês com o mesmo valor que custou a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos estabelecer aqui regras. Transparência. Por exemplo, os estados e municípios, cada 3 meses terá um Conselho Nacional, onde o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, do Senado, governadores, prefeitos podem participar, onde, no máximo de 3 em 3 meses, fazer uma revisão fiscal de como andam as finanças dos estados brasileiros. Quer dizer, então, ou faz isso, Muniz, para o país passar a ser mais sério, transparente, e aí a prefeitura, o Estado, que não for absolutamente transparente, ele incorre em crime de responsabilidade. Então, nós estamos dando um passo no rumo da seriedade, da transparência, tirar o Brasil da crise que ele entrou, não tem outro caminho. Aí vem uma comissão mista, Senado e Câmara, para a reforma tributária. Então, é um trabalho grande. Que uma coisa vai encaixar com a outra, né? Como diz Depois vai ajudar, inclusive, para evitar mais rombos na própria Previdência também. Eu vou te dar um exemplo do que está dentro desse aspecto. Um exemplo. A partir da aprovação, o Poder Judiciário não vai mais poder tomar uma decisão que traga custo. Você tem o Supremo, às vezes, julgando causas que traz uma despesa imensa para um determinado estado, município ou para a União e não tem previsão orçamentária. Então, se um juiz criar uma despesa adicional a um ente federado que não esteja no orçamento, ela não é válida. Legal.
Nós vamos fazer um intervalo. Antes eu vou deixar uma pergunta no ar. Ontem teve uma confusão danada na Assembleia, aliás, desde a terça-feira. E hoje, de novo, há quem diga que tudo isso pode ser inútil, porque uma vez aprovada a reforma da Previdência, que inclui agora os estados e os municípios, os governos e as prefeituras não precisarão mudar através de uma PEC, apenas com uma lei simples que precisaria apenas de a maioria, maioria simples nas casas legislativas. Eu quero a tua opinião sobre isso, tá bom? Tô. Em 2 minutos a gente volta para conversar com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Até já.